Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Muito bom a gente poder se reencontrar nessa terça-feira para orarmos juntos, para dividirmos aqui as angústias, os anseios, as preocupações do nosso coração. E que bom que você está conectado e espero que você já esteja aí também. Boa noite, meus irmãos. Conectando e convidando as pessoas para participarem com você. Espero que você esteja recebendo bem aí o áudio, né? Me dá aí um retorno, como sempre eu peço, porque eu fico sem o feedback aqui de saber se está bom, acho que está com um pouco de chiado, mas é como o sistema tá funcionando aqui, né? Mas se estiver tudo bem, você me dá um ok, se o som tá bom, se pelo menos você consegue me receber bem, né? Eu estou conferindo aqui ainda alguns detalhezinhos. Eu acabei de chegar, foi uma correria hoje bastante, o dia. E por isso eu estou aqui com uma câmera improvisada, não é o equipamento que a gente usa normalmente, porque não deu tempo de preparar tudo na igreja. Então eu tô com uma transmissão aqui um pouco improvisada, mas espero que esteja chegando bem aí, viu? Eu estou ajustando aqui o áudio também nos outros canais aqui de transmissão, e só para garantir que vai estar tudo certinho para nossa reunião. Tá bom? Hoje nós temos muitas razões, né, para orarmos ao Senhor. Eu quero trazer algumas razões, quero pedir oração, porque esse mês de novembro será um mês muito intenso, né? Um mês onde a igreja volta ao seu funcionamento presencial, né, ou semi-presencial, porque a maior parte da comunidade vai permanecer assistindo online, e apenas 28 vagas estarão disponibilizadas no templo para que, mediante prévia inscrição, cada um possa participar. Esse retorno nos traz muitos desafios, preocupações, cuidados, e eu peço para que todos estejam em oração. Também, eu estou antecipando aqui os meus pedidos de oração para o final, né? Também peço que orem, porque nós teremos eleições no âmbito secular, né, para prefeitura e vereador na cidade do Rio de Janeiro, e eleições, sobretudo, no âmbito eclesiástico, porque a igreja está convocada, os membros da igreja estão convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos dias 21 e 22, para votar e eleger pastor e presbítero, uma vaga de presbítero, e a eleição de pastor efetivo. Eu estive nos 2 últimos mandatos, um mandato de 2 anos, depois este mandato que se encerra agora em dezembro de 5 anos, e o conselho me convida para como candidato único para concorrer nestas eleições na Assembleia do dia 21 e 22, tanto quanto havendo vencido o mandato de presbítero do nosso irmão Carlos Oscar. Então uma vaga de presbítero precisa ser preenchida, e qualquer membro maior, civilmente capaz e que tenha mais de 1 ano de comunidade pode ser votado, eleito presbítero, mas é prerrogativa do conselho indicar aqueles que julga estarem aptos e preparados. Temos muitos irmãos que poderiam ser indicados, mas naturalmente, havendo uma vaga, o conselho indica o nome do próprio presbítero Carlos Oscar para a reeleição. E repetindo que o ato democrático do voto do membro da igreja, ele é livre, entretanto é prerrogativa do conselho orientar a igreja. E é isso que nós estamos fazendo. Você que é membro da igreja já deve ter recebido o edital de convocação. Se você tiver qualquer dúvida, você pode fazer contato, você pode procurar a secretaria, você pode procurar o conselho e você pode buscar orientações. Nós teremos assembleia transmitida virtualmente, não será presencial, todavia a votação será física, mas não
reunindo toda a comunidade. Nós teremos a igreja aberta em horário sábado e domingo, possivelmente de 9 às 2 da tarde, tanto sábado quanto no domingo, para em qualquer horário você possa passar, assinar o livro de presença e depositar o seu voto na urna. A igreja se reúne com quórum, a Assembleia Extraordinária, ela precisa de um quórum mínimo de 1/3 dos membros residentes na sede. E aguardamos, então, a presença de todos os membros da igreja, porque é um dos deveres do membro da igreja manifestar-se em voto para a eleição de pastor e oficiais. E você precisa entender isso como sendo um gesto e um ato espiritual. Não é um ato político meramente, mas, sobretudo, é um ato espiritual. Porque a igreja presbiteriana, ela é democrática, entendendo que esta voz que se manifesta, na verdade, não é a voz do povo, ainda que nós possamos chamar de democracia, mas é a voz de Deus, que se revela através da comunidade de fé. E nesse sentido é que é de fundamental importância a sua participação e a sua presença. Ok? Vamos, nessa noite, dar continuidade à nossa leitura do livro de Gênesis, onde nós, semana passada, falávamos sobre o reencontro de Jacó e Esaú, e abordamos na semana passada a perspectiva de como, apesar da promessa e apesar de toda a esperança que tinha em Deus, de que Deus faria cumprir, que ele voltasse em segurança para a sua parentela, e apesar de também ter a promessa de que Deus o multiplicaria, ele daria uma descendência como a areia do mar, Jacó, sobretudo, teve a prudência de construir uma estratégia para se aproximar, se reaproximar de seu irmão Esaú, de quem ele estava rompido, com relacionamentos rompidos, quando ele, Jacó, engana Isaac e usurpa de Esaú a bênção de seu pai, tanto quanto já havia negociado com ele, sem o conhecimento de Isaac, o direito à sua primogenitura. Então, toda aquela estratégia de Jacó, ela despertou um ódio mortal em Esaú, que jurou que mataria Jacó. E então Isaac, percebendo que haveria uma tragédia na sua família, despede Jacó e manda ele ir para perto de Labão, perto da sua parentela, mas que moravam distantes. E Jacó, assim, então, vai fazer a trajetória que vai, então, ir transformando a sua vida, desde o encontro que ele tem com Deus, ali, quando ele tem a visão da escada, naquele lugar que ele chama de Betel, e até que ele vai passar todas as experiências que passou com seu sogro Labão, tendo trabalhado 7 anos para ter o direito de casar com Raquel, mas Labão, em vez de lhe dar a Raquel como era o combinado, lhe dá Lia, que era a filha mais velha, portanto é aquela que pela tradição deveria ser dada primeiro em casamento. E Jacó, tendo firmado um pacto com Labão, de que trabalharia 7 anos, porque amava a Raquel, para que esses 7 anos fosse o dote que ele estaria pagando para tomar a Raquel como esposa, ao cumprir tudo aquilo, recebe Lia e não Raquel. E Labão diz assim: quem é você que acha que vai chegar aqui na minha casa e vai, por causa da sua paixão, do seu desejo, quebrar todos os nossos princípios, as nossas tradições, as nossas leis, achando que eu iria lhe dar minha filha Raquel antes de casar minha filha Lia? E Jacó então começa a provar do seu próprio veneno, né? De ter sido ali, não enganado, mas ele é ingênuo em acreditar que aquilo que ele está propondo a Labão pode ser cumprido, uma vez que Labão vai se fixar na tradição, ou seja, vai se fixar na lei, para negar a Jacó, dar a filha Raquel e dar-lhe Lia. Mas Jacó, tão apaixonado e amando Raquel, trabalha mais 7 anos para depois, então, num total de 14 anos de dedicação, ele receber Raquel, a mulher que ele efetivamente amava, como esposa. E é muito legal que essa história, só abrindo um parêntese, essa história nos traz uma frase que é muito, muito comovente e emocionante,
que é quando o texto diz que ele amava tanto Raquel, que ter esperado aqueles 14 anos passou como se tivesse sido, sabe, apenas um dia. Foi muito rápido, porque o sacrifício que ele fez por amor valeu a pena. Valeu a pena. E nesse processo todo, Jacó então vai enriquecer, vai tornar-se um homem próspero, vai ter muitos rebanhos, vai ter muitos empregados, vai ter os seus filhos, com Lia, com Raquel, com suas esposas, e depois vai perceber que ele precisa, para dar continuidade à sua vida, ele precisa sair daquele lugar, que por mais, veja irmãos, por mais que ele se sentisse, se soubesse abençoado, por mais que ele estivesse prosperando, por mais que ele estivesse se tornando alguém, um homem bem-sucedido, nada daquilo trazia paz, alegria verdadeira ao seu coração, porque havia um relacionamento quebrado na sua família. E nós precisamos ter esse sentimento de o que é mais importante para nós. É ter prestígio, ter sucesso, é realizar os nossos sonhos, mas às custas de filhos que sofrem, de maridos, esposas que sofrem, que lamentam, de casamentos que são sacrificados, de amizades que são destruídas. A que preço nós temos conquistado o nosso sucesso? Jacó entende que ele precisa voltar e pedir perdão. Ele precisa consertar-se com seu irmão. E volta. Ora a Deus para que Deus poupe a sua vida, para que Deus vá lá trabalhando no coração de Esaú. E a gente aprendeu isso na semana passada, coisas que só Deus pode fazer. Mas isso não retira de nós a responsabilidade a respeito daquilo que nós temos que fazer. E então, foi exatamente nesse sentido que Jacó, apesar de orar e confiar no Senhor, constrói estratégias para tentar amolecer, para tentar cativar e conquistar o perdão do seu irmão. E a gente parou exatamente quando íamos começar a ler o texto, quando Jacó ele vai ficar sozinho ali no Val do Jaboque. O Jaboque ele está ali descendo o rio Jordão, lá na Judéia, na parte da Judéia, do Jordão. O Jaboque é um pequeno riacho, um pequeno rio ali, como se fosse um afluente do Jordão, naquele lugar, naquela região. E o val, quando a Bíblia diz assim, o val do Jaboque, o que é o val de um rio? É aquele lugar onde ele pode ser atravessado a pé. É onde você pode ir, onde as águas são mais rasas, mais tranquilas, e onde você pode atravessar os animais, enfim, há de se entender que não haviam pontes ainda, né? Pelo menos ali na Palestina não havia tecnologia para se construir pontes, longas pontes para se atravessar um rio. Então você tinha que descer o rio e percorrer todo o rio para encontrar o val, que era aquele lugar onde a travessia a pé era possível em águas mais tranquilas e mais rasas. E é nesse lugar, chamado Val do Jaboque, que Jacó vai ter uma experiência tremenda com Deus. E é um texto assim que nos causa perplexidade, é um modo como esse relato acontece. E é esse texto que que é o nosso ponto de partida hoje aqui. Jacó luta com Deus e transpõe o Val de Jaboque. Mas antes de ler, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Pai amado, eu te peço nesta noite que o Senhor esteja conosco em cada casa, em cada lar, em cada família. Abençoe a cada um de nós, conduza e guie as nossas vidas, nos dê sabedoria, iluminação, e que o Teu Espírito interceda por nós e conosco aqui nesta nossa reunião de oração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos, o meu copo de água, né? Eu acabei esquecendo ele ali na mesa. Deixa eu trazer para perto de mim. Eu até peço desculpa aos irmãos, eu estou com alguma dificuldade de falar, porque eu acabei de chegar do dentista, né? Eu disse que cheguei correndo,
porque eu estou vindo do dentista, então estou com um curativo aqui num dos dentes, e é sempre incômodo a gente sair do dentista e ter que falar, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar só a água aqui, tá bom? Vamos lá. Gênesis. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 32, é onde nós paramos. E é onde nós começamos a ler a história. E a gente está no versículo 22 do capítulo 32. E eu vou deixar a Bíblia física aqui do lado e vou ler com você na projeção da tela aí do seu computador. O texto diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Deixa eu tentar destacar com você alguns pontos importantes desse texto e que podem falar muito ao seu coração, viu, nessa noite. A primeira coisa é que o texto diz que Jacó, veja, ele tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Então Jacó passou toda a família, atravessou todos o val de Jaboque, e ele ficou sozinho. E aquele momento é bem curioso, porque a gente não sabe como esse homem se apresenta, como essa figura misteriosa que se apresenta a Jacó ali se apresentou, mas ele passa toda a família e ele fica com aquele homem, e eles começam a travar uma luta. É uma luta, não é uma luta de quem está querendo matar um ao outro, na verdade. É uma luta porque é como se Jacó entendesse que havia algo de Deus que estava sendo manifesto ali para ele, e ele não podia deixar aquele homem embora sem que ele entendesse aquele mistério, né? Ele tinha que desvendar qual era o mistério, ele tinha que receber qual era efetivamente a mensagem que aquele homem, e eu quero lembrar você que
a Bíblia fala a todo tempo no Velho Testamento, especialmente no livro de Gênesis, que anjos de Deus se manifestavam. Só que quando a gente imagina anjo, a gente sempre tem essa figura mitológica dos anjos na nossa cabeça, né? Aquele ser de branco, luminoso, com asas, que voa, né? E todas essas figuras arquetípicas que a gente tem a respeito das figuras angelicais. Mas é preciso lembrar que quando os anjos, mensageiros de Deus, se manifestaram, especialmente aqui no Antigo Testamento, eles tinham a aparência de homens comuns. Eles chegavam como mensageiros, como alguém que trazia uma mensagem. Eles acabavam sendo identificados como anjos por conta do modo sobrenatural com que apareciam, desapareciam e pela mensagem em si com que eles revelavam em nome de Deus e da parte de Deus. Então não era exatamente como você olhar e dizer assim, e ali um anjo. Não, você identificava alguém e no contato e na mensagem se desdobrava ali efetivamente que aquele era um mensageiro de Deus, né? Na palavra grega angelos, ou angelos, que a gente chama de anjo. Mensageiro é o significado. Então um homem misterioso aparece ali e Jacó, que já havia tido outras experiências com anjos, identifica possivelmente ali uma epifania, uma manifestação de um ser divino na frente dele. E nós vamos entender, à luz da teologia, que estas epifanias de um determinado anjo no Antigo Testamento, que se apresenta como a revelação de Deus, por isso a gente chama de epifania, essa revelação de Deus era sempre uma manifestação cristológica, ou seja, era Cristo que estava se manifestando. Era a expressão do verbo que assume a condição humana para que Deus possa entrar em contato conosco. E isso que aconteceu efetivamente na encarnação, no nascimento de Jesus, acontecia nas epifanias do Antigo Testamento, quando se manifestava um certo, e você vai encontrar em vários momentos na Bíblia, o personagem de um anjo do Senhor, que não é Miguel, não é Gabriel, não é nenhum dos querubins conhecidos dos relatos bíblicos, e as traduções do texto vão comumente nos mostrar este anjo aparecendo até escrito com letra maiúscula. Então, o anjo que aparece dentro da fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 anjos aparecem a Abraão, sendo que um deles era o próprio Senhor, o livro de Gênesis diz, né? E apenas os outros 2 é que vão depois ir lá buscar Ló em Sodoma e Gomorra. E o terceiro, aquela figura divina, não aparece. O anjo que aparece a Josué quando ele está rodeando as muralhas de Jericó. Então, nós vamos ter estas epifanias acontecendo ao longo do Antigo Testamento. E aqui nós temos um anjo, um homem, que se apresenta no Val do Jaboque, e Jacó se atraca com ele, porque Jacó não quer deixá-lo partir. E aí o texto ele diz assim, e vendo este, olha só, vou ler o 24, ficando ele só, Jacó ficando só, lutava com ele um homem até o romper do dia, e vendo este que não podia com ele, aqui é o primeiro aspecto que chama a atenção, né? Na verdade, 2 aspectos aqui. O primeiro é o texto nos revelar que se apresenta um homem. O texto não diz que se apresenta um anjo, o texto não diz que se apresenta Deus, mas o texto diz que se apresenta um homem. E o texto diz que num determinado momento daquela peleja entre Jacó e este homem via que não podia com Jacó. E mais à frente nós vamos ver que este homem vai se revelar como sendo a manifestação de Deus.
Porque ele diz, o teu nome agora não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó dá o nome daquele lugar de Peniel, porque ele diz, eu vi a Deus face a face e sobrevivi. Então, o texto ele não deixa sombra de dúvidas de que este personagem é uma manifestação divina. Tanto do modo como ele, o personagem, se declara para Jacó, tanto do modo como o abençoa, tanto quanto do modo como não pronuncia o seu nome, porque ele é Deus, é inominável, e tanto quanto do modo como o próprio Jacó vai testificar, colocando o nome daquele lugar de Peniel. Toda vez que você vê na Bíblia um nome que termina com El no final, tá? É alguma coisa que aponta para Deus. Esse El do final é o Senhor, é o próprio Deus. Então, todos os nomes que terminam com El, Miguel, Gabriel, Ezequiel, Natanael, todos esses nomes que terminam com El, esse El do final significa o Senhor. E Peniel vai significar que ele viu o Senhor e não morreu. É o nome que Jacó vai dar àquele lugar. E é interessante, né? Deixa eu aqui abrir um parênteses para quem curte aí super-heróis. Então não é à toa que, de algum modo, o indivíduo que cria o super-homem diz que ele é filho de Jor-El. E o El que aparece aí é exatamente um modo de tentar dar essa mítica divina de ser quase um deus ao super-homem. E ele é filho de um homem cujo nome se escreve com a mesma forma como as palavras hebraicas, o sufixo El se referia ao Senhor. E o Kal-El, que é o nome kryptoniano do super-homem, termina com El. E eu não sei o que significa o Kal, nem sei o que significa o Jor do Jor-El, que é o pai do Kal-El, mas eu não tenho dúvida, e não tenha dúvida, de que o autor, o criador, o inventor da história do super-homem, ele não colocou por acaso esta expressão El no final do nome do pai do super-homem e do próprio super-homem, porque é isto que no Antigo Testamento significam os nomes que terminam com El. São nomes que apontam para alguma coisa que é como o Senhor, né? E Israel, não à toa, vai ser o príncipe com Deus. É o nome, veja, o El do final é Deus, significa Deus. E Israel vai ser o significado de príncipe com Deus. É o nome que este anjo, que este homem vai dar a Jacó, depois de tê-lo abençoado e depois de ter ali tocado a sua coxa. Então fecha o parênteses aí da curiosidade a respeito do sufixo El nos nomes hebraicos, tá bom? Significa Deus. E naturalmente não é coincidência que lá no Jor-El e no Kal-El do super-homem este sufixo aparece. Então vamos em frente. Então, veja, um homem aparece a Jacó e depois nós vamos descobrir que este homem é Deus que se manifesta a ele. Mas o texto nos surpreende dizendo que este homem não podia com Jacó. Este homem não podia com Jacó. É o que está aí no verso 25. Vendo este que não podia com ele, então este homem vai tocar a sua articulação e vai feri-lo, e Jacó vai naturalmente cair e não pode mais prosseguir lutando, mas fica agarrado, né? Porque o texto dá a entender que mesmo caído, Jacó não... Porque o homem diz, deixa eu ir, e ele diz assim, não, eu não te solto enquanto você não me abençoar. Aqui então a primeira coisa muito interessante. Como Deus na sua infinita misericórdia, como Deus no seu amor, como Deus na sua graça,
como Deus, entendendo que a nossa condição, que nós somos pó, que nós somos poeira, que nós somos pecadores, que nós naturalmente, nós viraríamos nada diante da glória de Deus. Sabe, a nossa condição pecadora, olhar para a glória do Todo-Poderoso, a nossa condição caída, entrar em contato com o Santo dos Santos, com aquele que é totalmente outro, indizível. Este encontro nos destruiria, seria algo como o estalar do dedo do Thanos, sabe? A gente viraria poeira. Porque é impensável que a natureza humana, que a nossa natureza caída e corrompida pelo pecado possa subsistir diante da face de Deus. É muito interessante que muitas vezes nós cristãos cantamos e oramos, dizemos: Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a presença de Deus. Irmãos, estas manifestações, se elas se realizassem no modo como nós pedimos que elas se realizem, seria o nosso fim. Se você sentir a presença de Deus, não sobra nada de você para contar a história. Se você puder ver a glória de Deus, não vai sobrar nada de você para contar depois se é bonito, como é que é. Por isso que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, que nem os anjos ousam contemplar a sua glória. Ainda que nós saibamos que Deus é Espírito, que não há uma figura, não há um velho barbudo sentado num trono brilhante para a gente olhar para ele. Deus é Espírito. Mas o que nós precisamos entender é que ver a glória de Deus, sentir a presença de Deus, estas são manifestações que seriam insuportáveis a nós, tanto quanto a Bíblia diz que é insuportável aos anjos, porque eles não podem contemplar a glória de Deus. Os serafins que voam no capítulo 6 do profeta Isaías ao redor do trono, eles cobrem o rosto com as suas asas. Então veja que na figura que Isaías consegue conceber, os anjos tapam o rosto diante da glória de Deus, mas o próprio profeta diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Então, como se conjuga esta realidade? Que eu estou dizendo que se nós sentirmos a presença de Deus, ou se nós virmos a glória de Deus, nós perecemos, nós morremos. Como pôde o profeta Isaías então dizer: ai de mim, porque eu sou um homem pecador e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, e ter saído vivo daquela experiência? E como pode Jacó então lutar com Deus e prevalecer? Que experiência de amor é essa? Que um Deus cuja nossa natureza não seria capaz de suportar a presença, para poder se aproximar de nós, Ele encarna a nossa forma e a nossa natureza. Ele assume a nossa condição, a nossa humanidade. E é por isso que o texto de Gênesis ele é profundo em dizer que ali diante de Jacó, no val do Jaboque, estava um homem que era Deus, um Deus que se fez homem. Que mistério é esse que já estava sendo revelado lá no Gênesis? O mistério da encarnação. O mistério de que Deus, para poder se aproximar de nós, pecadores, Ele desceu à dimensão das nossas limitações. Porque nós não somos capazes de nos elevar à sua santidade, de nos elevar à sua grandeza. Nós não somos capazes, não há em nós nenhuma potência, nenhum esforço que possa nos tornar aptos a nos aproximar de Deus.
E é por isso que não fomos nós que achamos Jesus, não fomos nós que aceitamos Jesus, não fomos nós que encontramos a Deus, nós é que fomos achados, nós é que fomos alcançados. E é por isso que toda tentativa de se construir uma experiência religiosa para nos religar a Deus, e eu já disse aqui em outra ocasião, a palavra religião vem de religare, que significa religar. Qualquer tentativa de nós construirmos ritos que nos possam conectar a Deus será uma tentativa frustrada e absolutamente infeliz. Nós estaremos nos satisfazendo de projeções psicológicas que nós vamos fazendo de Deus. Esta religião que tenta construir um caminho para se conectar ao divino, ela não tem nenhuma chance de encontrar algum sucesso. E talvez nós teríamos que dar a mão à palmatória de entender que Freud, então, teria razão na sua obra O Futuro de uma Ilusão, em dizer que isso não passaria da nossa tentativa de tentar projetar um ser divino, transferindo para ele, projetando nele as nossas neuroses, as nossas impotências, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas limitações, e então, havendo nós construído a imagem e criado psicologicamente um Deus, a gente constrói ritos para nos relacionar com ele. Esta religião, Freud tinha razão, é uma religião vazia, é apenas psicologia humana, é apenas satisfação, catarse, e você pode chamar do que você quiser, mas não é efetivamente uma experiência de Deus. O problema é que quem lê Freud vai passar a acreditar que toda e qualquer experiência religiosa é uma mera projeção psicológica das neuroses humanas. Só que não vai entender que é possível que a psique humana construa os seus mecanismos religiosos. E construa e crie as suas próprias teogonias, ou seja, faça nascer os seus próprios deuses. Construa os seus ritos, seus mecanismos de acesso ao que entendem como divino, transcendente, e possivelmente estarão entrando em contato com todo tipo de energia psíquica que pode se interagir neste universo. Mas não Deus. Deus, para que a gente possa entrar em contato com Ele, é preciso que Ele faça o caminho até nós. Não é possível o humano construir subterfúgios que o tornem aptos a acessar o divino, mas é possível ao divino humanizar-se, encarnar-se, descer para poder nos dar a conhecê-lo. Oh, glória a Deus! O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Mas agora, aprove a Deus revelar aos seus santos, que somos nós, a saber, a quem Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala o modo como Deus quis dar-se a conhecer e quis revelar o mistério. E Jesus então vai dizer: quem vê a mim, vê ao Pai, porque os discípulos diziam: mostra-nos o Pai. E ele diz: há tanto tempo vocês estão comigo e agora me pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus Cristo é a expressão plena e visível do Deus invisível que se torna homem para que nós pudéssemos entrar em contato com Ele. Então, quando a gente ouve que Jacó estava lutando com Deus e Deus não prevalecia sobre ele, não podia prevalecer sobre Jacó, esse é um mistério que me perturbou ao longo da minha adolescência, que eu dizia: como pode um homem lutar com Deus e prevalecer sobre Deus? E eu já contei essa história e eu só descobri a resposta para isso quando, brincando de luta com o meu filho no tapete da sala,
eu me deixava ser vencido para dar a ele a sensação de que ele podia vencer o seu próprio pai, de que ele era forte, de que ele era capaz. Quando a gente, nos joguinhos, que a gente sabe muito bem como derrotá-los, a gente se faz meio que de tonto para deixá-los vencer o jogo de damas, o jogo de tabuleiros, o jogo da velha, que a gente já podia ter cruzado as 3 casinhas há muito tempo, mas a gente dá uma disfarçada ali, a gente usa uma certa disfarçatez e a gente marca o xizinho lá no outro quadradinho e de repente a gente perde o jogo. E por que a gente perde? Porque muitas vezes a gente quer dar essa expressão de fragilidade. E Deus é aquele que abre mão de ser potência para ser amor. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus é aquele que, como diria Rubem Alves, inverte os papéis. Rubem Alves tem um poema onde ele diz assim: eu acreditei que eu tinha as carências, as necessidades e tu tinhas a potência. E então, agora eu descubro, ao ver-te pregado na cruz, que eu tenho a potência que tu veio buscar. E aí Rubem Alves conclui de uma maneira, com uma linda e profunda heresia, né? Porque as coisas que são profundas sempre parecem heresia, né? Ele conclui de uma maneira linda, dizendo assim: um Deus que fosse só poder, eu não poderia amar. Agora, um Deus que também é fraqueza, este Deus eu posso me aproximar dele. Que mistério é esse na poesia de Rubem Alves, que está aqui no Val do Jaboque? Um Deus que fosse só poder, um Deus que fosse só santidade, um Deus que fosse só juízo, nós não poderíamos com ele. Mas um Deus que é amor, mas um Deus que se humaniza, mas um Deus que se fragiliza, um Deus que morre na cruz, um Deus que se dá, um Deus que chora, um Deus que sofre, um Deus que sua, um Deus que sangra, um Deus que se entristece, um Deus que lamenta, um Deus que se comove, um Deus que se compadece, um Deus capaz de ser alguém que assume as minhas fragilidades, um Deus que permite que eu até acredite que eu estou prevalecendo nas minhas orações, que eu estou orando e estou movendo a sua mão, que eu estou pedindo e estou fazendo com que Ele me atenda, um Deus que finge que eu posso vencê-lo, um Deus que se fragiliza ao ponto de dizer o texto que ele não podia com Jacó. Este Deus eu posso me aproximar dele, porque este Deus é o Deus que me acolhe nos meus pecados, nas minhas limitações, que entende quando eu fracasso, que entende quando eu sofro, que entende quando eu choro, que entende quando eu estou triste, quando eu estou amargurado. Este Deus eu posso crer, este Deus eu posso servir, este Deus eu posso amar, porque este Deus é o Deus que não me consome, não me destrói. Por quê? Porque Ele se fez homem para poder entrar em contato comigo e com Jacó e com você, onde quer que você esteja. Amém? Que coisa mais emocionante é este episódio da história da Bíblia. Jacó luta com Deus e prevalece. E aí o texto continua, né? No verso 25 ainda, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse-lhe: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Aqui tem mais duas coisas muito legais. Que esse Deus, que se coloca numa condição de igualdade com Jacó, mas quando esse Deus vai sendo vencido pela insistência de Jacó, pela teimosia de Jacó, ele toca Jacó ao ponto de quebrantá-lo, de rendê-lo, de tirar de Jacó todas as suas potências. E aqui está um segundo mistério. Ao mesmo tempo que Deus parece se deixar vencer, ao mesmo tempo Ele está nos ensinando aqui que a gente só pode efetivamente ser abençoado quando a gente se rende diante dele. E a pergunta que ele faz, como te chamas, qual é o teu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. E o Senhor diz, então agora você já não se chamará mais Jacó. E aí você diz, mas se era Deus, ele não sabia o nome de Jacó? Claro que sabia. Mas se é Deus, ele não sabe qual é o teu problema hoje? Claro que sabe. Mas se é Deus, ele já não sabe o que eu vou pedir? Claro que sim. Então por que devorar? Então por que eu devo dizer o meu nome para alguém que já sabe quem eu sou? Porque ele sabe. Mas é preciso que você saiba. Ele sabe o que você precisa. Mas você sabe o que pedir a ele. Ele sabe o que você necessita. Mas você tem consciência das suas necessidades? Ele sabe quem você é. Mas você sabe quem você é. Quando Deus nos convida a orar, não é porque Ele não saiba o que nós precisamos dizer ou pedir. É porque nós é que não sabemos. Nós é que precisamos ouvir o que pedimos e refletir a respeito do que pedimos, aprender com o que pedimos. Nós é que precisamos dizer para Ele o nosso nome, que Ele já sabe, mas a gente precisa ouvir e tentar descobrir efetivamente quem somos. Aguarda 2 minutinhos, meu irmão. Voltei. Ele sabe quem você é. Mas você sabe. Jacó precisava ouvir esta palavra soar nos seus ouvidos. Quem é você? E ele tem que falar com sua própria boca, eu sou Jacó. Agora, se eu fosse traduzir para você este nome, seria como se Jacó estivesse dizendo a si mesmo, eu sou um usurpador. Eu sou um mentiroso. O nome Jacó significa usurpador. E Deus está dando a oportunidade de Jacó olhar para si e responder para ele, quem é você? E talvez o grande desafio para nós, ao entrarmos em oração, seja responder isso. Quem nós somos? Hoje eu recebi duas informações que me entristeceram, me abateram, eu fiquei muito abatido. Eu estou abatido hoje, meus irmãos. Por 2 situações que todo pastor naturalmente se entristece, né? Quando vê ovelhas que se afastam, não do Senhor, mas que do seu cuidado, né? Pessoas que a gente ama, que a gente cuida. E
com quem a gente conta, que abençoam a igreja e que a gente tem a alegria de estar junto, e que a gente aprendeu a amar e a acolher como filhos em Jesus, né? E eu recebi 2 notícias que me abateram, me entristeceram muito. E me pus em oração, né? E naquele momento, quando eu me vi abatido, eu logo percebi que eu precisava orar. Eu precisava orar, eu precisava me colocar diante de Deus, eu precisava ouvir o Senhor, precisava... E curiosamente, este foi o tema da minha oração. Porque na medida em que a gente vê uma ovelha indo, a gente começa a se perguntar quem nós somos, o que fizemos, onde falhamos. E a gente se penaliza, e a gente se culpa, e isso abre uma ferida no coração do pastor que você não faz ideia, né? E a gente se martiriza por isso. Se os membros soubessem como um pastor sofre quando eles se vão, se uma ovelha tivesse noção disso, eles pensariam profundamente, né? Eu não estou falando de pastores picaretas que só querem ceifar, tosquiar ovelhas, né? Eu estou falando de pastores sérios que dão a vida, que se preocupam, que cuidam, que zelam, que oram, que sofrem. E eu entendo, então, o que a Bíblia diz, o que o apóstolo diz. Obedecer os vossos líderes no Senhor e trate eles com honra, com cuidado, com carinho, porque eles vão dar conta a Deus das vossas almas. E isso não faz bem que vocês os façam sofrer. Eu entendo isso, né? E eu um dia tive que tomar uma dura decisão de romper uma caminhada de muitos anos numa igreja. E eu levei 6 anos para tomar essa decisão. 6 anos. Porque os afetos nos afetam. Por isso que são afetos, né? Porque eles nos afetam. Então, irmãos, eu estava muito abatido e eu fui orar, e essa é a pergunta: quem é você? Quem é você? Será que você sabe qual é o seu nome? Não, eu não estou perguntando sobre a sua carteira de identidade. Eu estou dizendo, será que você sabe quem você é? Se o Senhor te perguntar, como perguntou para Jacó, quem é você? Será que você tem coragem de dizer a resposta de Jacó? Jacó poderia dizer assim: eu sou filho de Isaac, neto de Abraão. Seria um modo legal de se apresentar, né? Quem sou eu? Eu sou... Porque era muito comum. Era muito comum que naquele tempo as pessoas fossem muito mais identificadas a respeito do nome dos seus pais, porque isso é que dava muitas vezes a importância a elas, né? Quantas vezes você vai encontrar na Bíblia, ao citar um rei de Israel, ao citar alguém, ou o próprio Cristo dizer é o filho de Davi, porque fazer referência a um grande nome dava peso aqui à identidade. E Jacó poderia dizer assim, quando o anjo diz assim, qual é o seu nome? Ele podia dizer assim, eu sou o filho de Isaac. Quando Jesus pergunta para o cego de Jericó, qual é o seu nome? Sabe o que ele responde? Meu nome é Bartimeu, eu sou filho de Timeu. Ele não diz o nome, ele diz de quem ele é filho. Porque ele tem vergonha daquela condição, do seu próprio nome, de ser quem ele é. Então ele se identifica pelo nome do seu pai. Quando Jesus quer dar umas duras às vezes em Pedro, né? E que Pedro meio que, de vez em quando Pedro fazia uma dessas, né? Perdia a linha. Jesus dizia assim, Simão, o nome de Pedro era Simão, né? Jesus dizia assim, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Esse Jonas aí podia ser João também, né? Porque Jonas é o nome do Antigo Testamento hebraico e que tem o seu correspondente João no grego do Novo Testamento. Então eu poderia dizer o Yohanan, seria a pronúncia, né? Simão Bar-Jonas. Então Jacó poderia dizer, eu sou filho de Isaac. Ele podia até dizer, eu sou filho de Abraão, porque não era errado você se reportar ao nome de um ancestral famoso. Ele podia dizer, sou filho de Abraão, ia dar carteirada no anjo, né? Sou filho de Abraão. Mas ele tem que ter a coragem de dizer,
Eu sou usurpador. Eu sou alguém que mentiu para poder me tornar o que me tornei. Eu sou alguém que fingiu ser quem não era para poder agradar as pessoas e fazer elas gostarem de mim. Eu sou alguém que me tornei tão ambicioso que briguei com meus irmãos, com meu irmão. Eu sou alguém que coloquei as minhas ambições tão acima da minha ética, que por causa disso eu perdi a minha família. Ao dizer o nome, Jacó tem que contar a sua história. Quem é você? Em quantas coisas que eu citei aqui você se identifica com Jacó? Em quantas coisas você se parece com ele? Quem é você? E Jacó tem que dizer, eu sou usurpador. Mas aqui é que está o grande mistério. Aqui é que está o grande segredo. Aquele que encobre a sua iniquidade nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Não é isso que diz a palavra? Aqui está o mistério. Que é um coração contrito e quebrantado, tu não rejeitarás, ó Deus. Aqui está o mistério. Que o Senhor se compadece daqueles que nele confiam. Que o Senhor se apraz com a verdade. Aliás, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e com verdade, que não fingem, que são capazes de olhar para si e admitir quem são. Quem é você? E Jacó diz, eu sou usurpador, ferido, caído, tocado pelo anjo, ele diz, eu sou usurpador. E então o anjo diz, não é mais. Porque hoje você prevaleceu contra Deus. Ué, mas veja que a cena não é de um Jacó que prevalece. A cena é de um Jacó derrotado. A cena é de um Jacó caído, ferido, mas ele está ouvindo uma palavra do próprio Deus dizendo, você lutou com Deus e prevaleceu. Irmãos, aqui está uma grande verdade do Evangelho. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Bem-aventurados aqueles que são humilhados, porque eles serão exaltados. Aqui está o grande mistério do cristianismo e da fé. Porque aquele que morre na cruz não é quem perde, mas é quem triunfa e ressuscita. A vitória do crente não é a honra, a glória. A vitória do crente é a capacidade de render-se diante de Deus e saber que é Deus quem nos glorifica, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos dá vitória. Que não é a nossa força, que não é a nossa honra, que não são os nossos méritos. A nossa vitória não é em chegar diante de Deus e apresentar a lista das nossas boas obras para a gente mostrar que a gente merece, mas é a gente ser capaz de se mostrar prostrado, caído, quebrantado, ferido diante de Deus e como o profeta Isaías, ai de mim, eu vou perecer porque eu vi o Senhor dos Exércitos. E então o anjo desce dos céus com a brasa na tenaz que tirou do altar e toca os lábios do profeta e diz, pois agora o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi arrancada de você. A vitória, irmãos, nem sempre é aquilo que parece vitória aos olhos do mundo. Para o mundo, as pessoas querem honra, querem glória, querem ser reconhecidas, elas querem preservar o seu orgulho, elas brigam para terem razão. Para o cristão, a vitória é ser honrado pelo Senhor e não vencer a partir das suas próprias forças. Naquele momento, ao estar prostrado e caído, implorando misericórdia, implorando por ser abençoado, ali Jacó venceu e triunfou. Esse é o segredo e esta é a vitória. Quem é você?
Alguém que se apresenta hoje orgulhoso diante de Deus, ou alguém que é capaz de se quebrantar, de se deixar tocar por Deus e permitir que Deus faça você reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade. E Jacó vai terminar de atravessar aquele rio mancando. Mancando. E quem estava do outro lado, talvez vendo aquela briga, talvez dissesse assim, pô, o cara te bateu, né? E talvez Jacó dissesse assim, não, fui eu que venci. Sabe por quê? Por que ele venceu? Porque maior honra, irmãos, é aquela que Deus nos dá. E o grande desafio da nossa vida não é a gente carregar um nome que a gente recebeu, Jacó, usurpador. O grande desafio da nossa vida é a gente carregar o nome que Deus nos deu, que está escrito numa pedrinha branca e que ninguém sabe, mas que Ele quer que você o persiga. Que você diga assim, Senhor, eu não te deixo enquanto eu não descobrir quem eu sou. Eu não vou deixar de orar e de te buscar enquanto eu não descobrir qual é verdadeiramente o teu propósito na minha vida. Este é o nosso desafio. Quem é você? Quem é você? Amém? Eu vou ficar por aqui, viu? Porque eu não quero ousar entrar aqui no próximo texto, que é o encontro de Esaú e Jacó, porque aqui tem uma história, irmãos. Você não pode deixar de estar aqui terça-feira que vem. Terça-feira que vem, convida as pessoas, porque esta palavra que está nesse capítulo aqui, que fala do encontro de Esaú e Jacó, tem um mistério aqui, tremendo, que eu quero dividir com você da parte de Deus, e Deus tem falado muito ao meu coração nesse fragmento. Eu não vou ousar tentar fazer isso aqui rapidamente, nós vamos gastar a terça-feira que vem toda a nossa reflexão apenas para falar desse mistério aqui, e eu espero você na semana que vem. Agora nós vamos orar juntos, amém? Eu espero que você tenha sido abençoado hoje. Agora nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Vai colocando aí o seu pedido de oração. Eu já posso ver aqui, você já pode ver também na tela os pedidos de oração. E assim que você puder, escreve e compartilha. Vamos lá? A Sueli pede saúde aí para sua família. Quantos vocês estão escrevendo? Deixa eu antecipar aqui um pedido, viu? Eu vi que o Carlos Oscar parece estar conectado. Irmãos, no domingo, domingo passado, o pai da nossa irmã Ruth faleceu. Ele já estava muito idoso, né? 96 anos, tendo algumas complicações de saúde, mas acabou adquirindo Covid e veio a falecer. A irmã da Ruth, que morava com ele, está internada também com Covid. E o nosso presbítero Carlos Oscar e Ruth, sua esposa, estiveram em contato direto com ela na última quarta-feira, pelo menos num trajeto de 1 hora dentro do carro, dentro do mesmo automóvel. Então, possivelmente hoje ou amanhã, não sei se já fizeram ou se vão fazer amanhã, o Carlos Oscar e Ruth estarão submetendo ao exame, ao teste, ao PCR, e nós estamos orando para que Deus possa guardar, não só eles, mas pelo menos um grupo assim de 10 pessoas da família que tiveram contato direto ou com o nosso irmão, o pai da nossa irmã Ruth, ou com a Regina, sua irmã, que também está diagnosticada com Covid. Então, vamos orar, viu? Pelo nosso presbítero, pela Ruth Simões, pelos irmãos lá da família Simões,
e da família também do Carlos Oscar, todos aqueles que tiveram contato com a enfermidade. O Carlos Oscar aqui está informando que amanhã farão o exame, né? Vamos orar por isso, viu? E depois, Carlos Oscar, me dá notícia aí de como é que está a Regina, viu? Para que a gente ore também por ela que está hospitalizada. Então, está aqui os pedidos de oração. Vou voltar aqui, né? Porque os irmãos foram postando. A Sueli pede pela família. O nosso irmão Jorge pede oração por ele. Fará amanhã um teste de Covid. Que seja só uma suspeita. Não, imagino que está com algum sintoma aí, né, Jorjão? Então, vamos orar para que você passe por essa, em nome de Jesus. A Lloyd pede orações pelos seus sobrinhos Emerson e Bia. Vamos orar, Lloyd, sim. A Sueli pede ao Senhor que nos proteja de todo mal e console os que estão em meio a dores físicas e emocionais. Amém. Carlos Oscar aqui, sim, pede oração pela Regina. Ela está internada com quadro de Covid. A Henriette pede pela saúde da sua família do Sul, que mora no Sul. Vamos orar. Eliane Teixeira pede oração pela família. O nosso irmão Hércules, ele pede por Josmiel e Enoque. Está aqui. A nossa irmã Cecília. Boa noite, pastor. Primeiro quero abençoá-lo e a sua família. Amém. Obrigado, minha irmã. É muito bom sentir o cuidado que sente por cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Jorge pede oração, que na quinta ele fará o exame de Covid, né? A Cecília pede por sua saúde e pela paz na sua família. Amém. Vamos orar, Cecília. A nossa irmã Amanda pede pela saúde do seu filho Felipe. Ele tem asma e teve algumas crises fortes e a pediatra entrou com medicação contra o Covid. Vamos orar pelo Felipe que tem asma, né? Então precisa efetivamente se cuidar. A Regina está internada no CTU do Rios D'Or. Está aqui a informação do Carlos Oscar. A Simone, ela pede oração por ela, por todos de casa, sua sogra, demais parentes, pelos doguinhos, pela vida espiritual, saúde, pelas finanças e por causas na justiça. Vamos orar assim, em nome de Jesus. A Cecília pede que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso país. Vamos orar. Enquanto os irmãos vão escrevendo, não deixem de continuar. Vamos continuar orando, viu? Pelo Márcio, irmão do presbítero Maurício. Estamos ainda lutando esta batalha de oração, intercedendo, clamando ao Senhor. Vamos orar pelo Gabriel. Gabriel voltou a ter sintomas mais fortes, voltou à intubação, né? Ele havia sido desentubado, um jovem que foi do projeto social e que agora trabalha, é um dos voluntários do projeto, uma bênção de Deus. E que está internado já há algumas semanas, e o seu quadro essa semana teve uma pequena regressão, e ele voltou a ser entubado. Vamos continuar orando pelo Gabriel, viu? A Denise Carvalho pede oração pela sua filha, Ana Beatriz. Vamos orar pela Ana Beatriz. A Ivone, pela mãe da amiga Virgínia e por toda a família, que é bem complicada. Vamos orar por esta família, sim, que a Ivone pede. A Érica, boa noite, peço oração por mim, pelo Wilson, pois hoje fiz o teste de PCR e eu estou com sintomas, falta de ar desde sábado. Vamos orar, Érica, vamos orar para que passe, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor, viu? O Wilson não tem sintoma nenhum. Guardem os cuidados, se isolem então, por favor, para que vocês possam proteger também as demais pessoas. A Amanda pede oração para os seus pais que estão aguardando uma resposta de uma causa na justiça. Vamos orar. Carlinha pede oração pelo nosso país. Estou chocada com esta sentença de estupro culposo, muito triste. O ponto a que chegamos. Pois é, irmãos, a que ponto nós chegamos? Que um estupro, ele seja considerado não intencional. É isso que significa estupro culposo. É como se alguém estuprasse alguém sem querer. Olha, foi sem querer que eu estuprei. É lamentável quando a justiça se corrompe, né? A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos clamar, porque a coisa está feia. A Cristiane pede orações por ela, por sua família, pelos cachorros, pela loja, saúde, cura, causas na justiça e finanças.
Mais alguém? Mais algum pedido de oração? Bom, irmãos, se você ainda tem pedidos, vai escrevendo aí, que a gente lê, daqui a pouquinho a gente termina de ler. Mesmo se a gente já tiver terminado de orar, a gente volta, retrocede sempre um pouquinho, para a gente ler todos os pedidos. E se eu escapulir, se alguém passou aí e eu não li, por favor, me alertem aí, porque de vez em quando vai pulando aqui tão rápido que eu acabo perdendo alguém e não consigo ler todos os pedidos de oração. Vamos fechar os olhos, então, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos estar neste momento. A Tininha pede por uma causa no banco, né? Uma causa dela no banco há 2 anos, e a Ivone pelos gatinhos que resgatou, que eles se encontrem bons adotadores, né? Isso, acho que é isso. Vamos orar sim, vamos orar, né? Gatinhos, a Ivone que tem um cuidado enorme com os animaizinhos aí, mas não pode ficar com todos, né, Ivone? Tem que aparecer gente capaz de cuidar dessa gentinha aí, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui orando. Temos muitos motivos, nosso coração se quebranta diante das questões que se colocam diante de nós. Nosso coração muitas vezes se entristece, se abate, mas nós confiamos em Ti. Confiamos, ó Deus, que temos travado uma batalha espiritual, ó Deus. Que temos combatido um combate com determinação, com coragem, que não temos nos omitido de fazermos aquilo para que o Senhor nos chamou. E te pedimos que o Senhor nos abençoe, te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor dê à tua igreja lucidez, autoridade espiritual para exercerem o voto na Assembleia dos dias 21 e 22, ó Pai. Te pedimos pelas eleições municipais na cidade do Rio de Janeiro e em todo o país. Te pedimos por esta situação absurda diante da qual nós estamos, onde a justiça é capaz de criar elementos tão inexplicáveis, ó Deus. Pai, nós te pedimos graça, te pedimos misericórdia sobre a nossa nação. E te pedimos por todos aqueles que estão enfermos, te pedimos por Regina, por Carlos Oscar, por Ruth, te pedimos por toda a família que está apreensiva com toda essa situação, a Érica e o Wilson, o Jorjão, Senhor, irmãos nossos aqui que vão também se submeter a exames. Deus, o Felipe, o filho da Amanda, Deus, que no seu quadro de asma está sendo medicado com medicações para a Covid. Senhor, que todos essas situações que naturalmente trazem medo, trazem apreensão, ansiedade, porque nós somos humanos, Deus. Mas que bom que o Deus que nós estamos encontrando aqui nesta noite no Val de Jaboque, Senhor, é um Deus que também se fez homem, que é capaz de compreender as nossas dores e se compadecer de nós. Senhor, eu te peço que o Senhor cuide destas famílias, as causas na justiça, ó Deus, as preocupações familiares, as famílias que estão em crise, as famílias que estão vivendo complicações relacionais, como a Ivone colocou aqui o pedido por alguém, ó Pai. As questões na justiça, as questões financeiras, ó Deus, as batalhas espirituais que têm sido travadas pelos nossos irmãos. Senhor, o quadro do Márcio, que está internado desde abril, ó Deus. O Gabriel, que voltou ao respirador, voltou à intubação, na sua internação, ó Deus. Pai, quantas questões. A Lloyd que pede pelos seus sobrinhos, o Hércules que pede por Josimiel, por Enoque, os nomes que lembro aqui, ó Deus querido, a Cecília que pede por paz na sua família,
A Carlinha que pede pelo nosso país. Senhor, tantos pedidos que certamente eu não sou capaz de lembrar de todos, mas que eles estão aqui sendo colocados diante de Ti, e o Senhor não se esquece, porque o Senhor conhece. E nós temos orado aqui todas as terças-feiras, e o Senhor tem nos respondido, Deus. A Tininha, que está com um problema, uma causa com o banco há 2 anos que não se resolve. Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem alimentado a esperança do nosso coração, e nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Te pedimos que nos sustente, que firme os nossos passos, que firme os nossos pés, que nos abençoe, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento. Pai, que com o poder do Teu Espírito Santo e através da autoridade do nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, que enfermidades sejam curadas, ó Deus, que vidas sejam transformadas, que a Tua obra se faça e ela cresça, e que o Espírito de Deus que conduz a Tua igreja possa fazer com que ela se fortaleça, que ela se vivifique, que o Teu Espírito flua no meio de nós e entre nós a cada dia, ó Pai. Cuida das lideranças do Teu povo, dos oficiais, de todos aqueles que têm se empenhado, se dedicado por uma grande obra, ó Deus. Porque aqueles que têm desejado servir no reino, ó Deus, Senhor, não têm sido privados de ter como fazê-lo, Senhor. Nós estaremos retornando ao culto agora, no dia 22, no dia 8 teremos um culto presencial, Pai. Um piloto com algumas lideranças, alguns jovens, adolescentes, que o Senhor nos dê direção para que os protocolos possam nos dar garantias, e se não garantias, mas possam nos fazer compreender que nós estamos no caminho certo, para minimizar todos os riscos, ó Deus, para atenuar todas as possíveis áreas críticas, onde nós possamos nos expor ou expor nossos irmãos. Nós queremos fazer um encontro que seja um encontro de alegria e um encontro seguro, para a glória do nome de Jesus. Pai, nos abençoe, nos ilumine, nos conduza, nos guarde, e que o Senhor vá dando resposta, a Deus, às pesquisas para vacinas, Senhor. Diante do novo surto, que parece mais grave do que o primeiro na Europa, que o Senhor possa nos dar a possibilidade de termos ações providentes, ações responsáveis, Senhor. Veja, Pai, as eleições norte-americanas. Deus, o Senhor sabe quantos impactos para o mundo inteiro pode se causar naquela nação, e a Tua palavra diz que o Senhor muda o tempo e as horas, o Senhor remove os reis e estabelece os reis. Senhor, Tu sabes, ó Deus, Tu sabes também o quanto a dureza do coração humano, o quanto a insensibilidade, o ódio é capaz de eleger governantes que produzem sofrimento e dor às pessoas. Então, Deus, estende a Tua mão com misericórdia sobre este planetinha azul, ó Deus, que o Senhor amou ao ponto de morrer na cruz, para poder estar reconciliando o universo inteiro contigo. Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos de Ti a direção. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deixa eu voltar aqui para ver se mais pedidos apareceram, né? Eu acho que não. Terminamos aqui mesmo, ninguém mais colocou nenhum pedido de oração. E foi uma alegria a gente poder estar junto, me traz muita alegria a gente poder... E eu estou ansioso, né, para que a gente possa se reencontrar, pelo menos, infelizmente, apenas com alguns que podem estar presentes no culto presencial, mas a gente vai continuar aqui se vendo e se encontrando virtualmente, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Quinta-feira nós estamos de volta. Eu havia dito que nós teríamos uma live especial na quinta, onde nós falaríamos sobre o Covid, sobre vacinas, reinfecção, todo o processo. Teríamos aqui
a presença da doutora Carla, da Rosana, que trabalha com epidemiologia e imunização lá na Cruz Vermelha, com a Genice, que também trabalha na mesma área aqui no posto de saúde, do tanque, profissionais de saúde, como o Carlos Oscar, que é médico, e a Ruth, que é nutricionista. Estaremos falando sobre prevenção, sobre imunidade, sobre alimentação e tudo aquilo que nós poderíamos fazer para melhorar as defesas do nosso organismo. Tudo isso nós teremos na live de quinta, mas devido aos últimos acontecimentos, naturalmente, na família da nossa irmã Ruth, nós estamos adiando, viu? Estamos suspendendo a live e vamos fazê-la numa data mais oportuna, quem sabe na outra semana, antes de nós voltarmos com os nossos cultos no dia 22, tá bom? Então, na quinta-feira eu espero você para a nossa devocional e a gente vai continuar estudando e falando sobre a Bíblia. E eu vou aproveitar o embalo ainda, né, da Semana da Reforma Protestante e vou continuar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus e os seus impactos na Reforma Protestante, um pouquinho mais da história do que aconteceu ali no século XVI, à luz de toda a obra feita pelos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Guilherme Farel, John Knox, e tantos outros, que Teodoro de Beze, Thomas Mintzen e Eurico Zwinglio, todos os grandes nomes que foram relevantes, importantes ao longo daquele período que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Um beijo, um abraço na paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.